a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou ranquear para vocês os 7 livros de uma das autoras mais famosas do momento, a Elie Hazelwood. Elie Hazelwood já tem 7 livros publicados, todos eles já vieram aqui para o Brasil pela editora Arqueiro e eu, como uma boa apaixonada por livros de romance, já li os 7 livros dela e vou aqui contar para vocês quais são os meus favoritos e para quem eu indico as histórias da autora. Elie Hazelwood, para quem não sabe, é a autora de A Hipótese do Amor e uma das autoras de romance mais lidas da atualidade, principalmente quando a gente fala de comédia romântica e de livros que têm uma capa fofinha, mas são extremamente sensuais. Foi por causa de A Hipótese do Amor que o mercado mudou quando a gente fala sobre capas de livros e ouso dizer que o livro até trouxe para o Brasil um fôlego novo quando a gente fala sobre romances. Depois de A Hipótese do Amor, a gente viu cada vez mais livros de romance divertidos, sensuais, com capas fofas e dignos de aquecer o coração sendo publicados por aqui. O que me deixa muito feliz, afinal, eu amo esse tipo de livro. Bom, mas vamos para o que interessa e ranquear para vocês os livros da Elie Hazelwood. Vale dizer que é uma autora que, para mim, entra na categoria de autora conforto. Ela tem uma receita de bolo nos seus livros. Todos os seus livros têm mais ou menos uns trejeitos e clichês aplicados que se repetem nas histórias. E exatamente por isso, quando eu vou ler um livro dela, eu já sei o que eu vou encontrar. Eu sei que eu vou encontrar personagens que são geladeiras da Electrolux de quase 2 metros de altura. Eu sei que eu vou encontrar muita sensualidade. Eu sei que vou encontrar diversão. E sei que vou encontrar personagens femininas que estão encontrando a sua própria força, principalmente nos ambientes profissionais aos quais elas são inseridas. Não são personagens femininas perfeitas, são personagens que duvidam do amor muitas vezes e que quando encontram a pessoa certa vão descobrir a potência desse sentimento. Sim, é clichê pra caramba, sim, é previsível pra caramba e exatamente por isso, pra mim, é leitura conforto. Eu já sei o que eu vou encontrar quando eu ler e eu já sei que eu vou ler em 2 dias e eu já sei que eu vou terminar com o coração quentinho no final. Dito isso, vamos pro ranking. Resolvi falar desses livros na ordem do publicado mais recente até o primeiro publicado pela autora aqui no Brasil, porque eu acredito que os mais recentes podem ser os menos conhecidos pelos leitores e não é à toa, são os meus favoritos da autora. Então eu vou começar com Não é Amor, que eu li recentemente. Eu li essa belezinha aqui em um piscar de olhos. Fiquei completamente apaixonada pela história. E foi um livro que me surpreendeu muito, porque ele já começa com uma nota da autora, da própria Elie, falando que esse é um dos livros mais diferentes já escritos por ela. Porque, diferente dos outros, que focam muito mais na construção do cão e gato entre o casal, aqui nós temos uma história de amor sendo construída através de personagens que comunicam muito das suas emoções através do sexo. Então, esse é o livro mais sensual da autora, aquele que assim explode sensualidade, explode páginas e páginas do casal furunfando. Então é o livro com mais pimentinhas da Elie Hazelwood e também é aquele que mais fugiu da receita que a autora usa em todos os seus livros e isso fez com que eu vibrasse a cada página lida. Aqui a gente tem um casal que vai se conhecer em um aplicativo de namoros e nesse aplicativo eles vão deixar acordado que o relacionamento é só físico e que vai ser uma noite só. Vai ser um beijinho, uns pegas, pronto, nunca mais vão se ver. Só que depois desse encontro, eles vão se ver sim, afinal é uma comédia romântica e não é um reencontro qualquer, porque eles vão se reencontrar no trabalho. O personagem masculino, ele faz parte de uma empresa de aquisições e aí, de repente, a mocinha vai trabalhar e percebe que tá todo mundo no trabalho dela preocupado. Será que vamos perder nossos empregos? O que vai acontecer com essa aquisição que tá chegando? Com essa nova empresa que tá assumindo aqui o controle de onde a gente trabalha? E aí ela vai para uma reunião e quem tá lá?
o mocinho. Então tem todo um lance profissional aqui que afasta os dois, que eles não podem, teoricamente, ficar juntos, mas existe uma química de milhões e uma personagem feminina que ela cresceu duvidando muito do amor e duvidando muito dessa associação entre físico e sentimentos e nunca parando para pensar de fato em ter uma relação longa. Todos os seus envolvimentos foram puramente sexuais, então ela tá acostumada a se relacionar dessa forma e de repente quando ela precisa encontrar um homem que mexeu com as emoções dela várias e várias vezes, ela vai começar a se questionar se é de fato capaz de amar ou não. Por isso o nome do livro é Não é Amor, porque ela fica pensando, é só desejo, é só desejo, é só desejo. Mas será que é mesmo? Não. O livro fala sobre vários aspectos muito legais, fala sobre insegurança familiar, sobre uma personagem que nasceu, cresceu em um lar muito inseguro, tem relações fraternais sendo abordadas de irmãos mais velhos com seus irmãos mais novos. Eu adoro isso. Vocês sabem que é algo que chama muito a minha atenção e eu gostei de como a autora abordou isso, trazendo personagens que não são perfeitos. A forma como o relacionamento desse casal cresce também foi algo que me ganhou muito, porque o envolvimento entre eles vai deixando de ser só físico, porque eles começam a contar os piores segredos um pro outro. Mas, obviamente, tem um mistériozinho aqui, tem um segredo, uma coisa que separa os dois, reviravoltas, vilões, mentiras, um toque de emoção. É um livro narrado em duplo ponto de vista, então tanto a mocinha quanto o mocinho são narradores dessa história e eu adorei. Virou um dos meus livros favoritos da Elle Hazelwood. Eu gostei muito, deixou meu coração quentinho. E ao mesmo tempo que é super clichê, super previsível, como todos os outros livros dela, pra mim agregou mais camadas, tanto por causa da sensualidade e como a mocinha usa isso pra lidar com as suas emoções e que aos poucos ela vai aprendendo a comunicar muito do que tá sentindo, tanto pelo segredo do mocinho e toda a emoção que isso traz pra história. Adorei, adorei, adorei. Se você já leu outras coisas da Elle Hazelwood, com certeza você precisa ler Não é Amor. Meu favorito da autora é Noiva, que é um romance paranormal, então a gente tem fantasia aqui e temos como seres místicos aqui protagonizando essa história um licano, que no caso seria quase um lobisomem, um metamorfo e uma vampira. São duas espécies juradas de inimigos, eles não podem ficar juntos, eles não podem se apaixonar, mas vão acabar presos em um casamento de conveniência. Eu gostei muito, muito, muito dessa história, porque assim como a anterior que eu falei pra vocês, é um livro que ao mesmo tempo que tem o jeitinho da Elle Hazelwood de ser, que tem ali os trejeitos e os clichês que ela gosta tanto de abordar, também traz outras camadas e a forma como o relacionamento amoroso foi construído ganhou o meu coração. Amei o casal, amei os diálogos, amei o protagonista masculino e amei aqui que os capítulos eles começam com o pensamento do mocinho. Então, apesar dele não ser o narrador dessa história, a gente consegue perceber o quanto ele tá cadelinho. E falando isso, de um licano, tem quase um duplo sentido aqui, mas o quanto ele vai ficando cadelinho da mocinha a cada momento que ele passa mais com ela. Eu espero muito que a Elle não pare de escrever fantasia, porque ela escreve fantasia sobrenatural de uma forma incrível. Eu acho que A Noiva é perfeito pra quem nunca leu romance sobrenatural adulto, sensual e quer ler algo, então vale muito a pena, porque isso vai te apresentar a um novo gênero literário, mas pra quem já tá acostumado a ler livros com muita fantasia, que envolvem vampiros, lobisomens e afins, e que trazem muita sensualidade e toda uma mitologia típica desse tipo de romance, esse aqui também vai ser um respiro pra você, porque depois que eu li esse livro, eu senti saudade e vontade de ler cada vez mais livros nesse estilo aqui. Checkmate foi um lançamento da autora que foi pro lado juvenil, pro lado mais new adult, dentro da comédia romântica. Aqui a gente tem como grande protagonista do livro o xadrez e como os dois personagens vão acabar envoltos aqui em partidas de xadrez, competindo em um campeonato. A nossa protagonista, ela tá fugindo do xadrez por N motivos, mas ela vai acabar em uma situação que ela vai jogar uma partida de uma forma descomprometida e vai ganhar do mocinho. Só que o mocinho, gente, ele é simplesmente o campeão. Ele é o cara quando se fala de xadrez. É muito legal o clima esportivo. Você fica assim, esperando uma partida atrás da outra e a forma como é narrado dá aquela sensação. Eu adoro isso em sport romances. Essa sensação de que você tá lá dentro ou que você tá assistindo a partida e que você tá, roendo as unhas. Eu adoro isso nesse gênero específico da literatura. E aqui eu sentia isso. Eu ficava, agoniada, querendo saber logo o final de cada partida. E, obviamente, gostando de como cada partida
divertida, vai trazer uma super aproximação do casal. Eu não sou mais do time que ama literatura jovem, eu prefiro livros mais adultos, com personagens mais adultos, afinal, tenho quase 34 anos, mas não dá pra não dizer que eu fiquei vidrada nesse livro. Eu não conseguia parar de ler, eu parecia uma besta lendo, porque eles dois falavam certas coisas, eu fechava o livro, e aí eu falava, não, isso não... Tipo assim, eu me senti besta lendo, e exatamente por causa desse sentimento, aquele friozinho na barriga torcendo pelo casal, eu não conseguia parar de ler. E também é aquele que dá a sensação de que não podia ter acabado daquele jeito, que você queria mais, que aquele final ali, a forma como foi descrito, você fala, não, eu quero mais do que isso. Então, confesso que me surpreendeu e que eu não estava esperando nada por ser alguém que já não tem muito mais paciência para ler romance jovem, e gostei demais. Eu acho que é ótimo para quem quer ler a Ellie Hazelwood, quem vê muitas pessoas falando sobre a hipótese do amor, mas não gosta de livros que pesam a mão no sexo, que trazem uma conotação sexual muito grande. Afinal, esse é um livro jovem, é um livro que fica muito mais na tensão, na química do casal, do que em cenas explícitas. Ele tem momentos de romance, sim, mas esses momentos não são descritivos, não são explícitos, não são páginas e mais páginas de sexo. Então, é ótimo para quem gosta e quem quer conhecer a escrita da autora, mas não gosta de livros com sexo. Depois disso, a autora lançou Amor Teoricamente, que é um livro já muito mais parecido com todos os outros livros que ela havia lançado. A gente tem um cara gigante, tem um super cão e gato, um clima acadêmico e dois personagens que teoricamente não deveriam ficar juntos, mas que vão ficar juntos sim! Aqui nesse livro a gente também tem um ambiente acadêmico, que é algo que a autora gosta muito de explorar nas suas histórias, mas o outro lado disso é que nem sempre o ambiente acadêmico é tão rentável quanto a gente gostaria. E por causa disso, a protagonista, que tem ali um trabalho muito bacana, que tem um currículo impressionante, vai ter que vai ter que fazer uns biquinhos trabalhando como namoradas e acompanhantes de mentirinha. Ela tem um cliente no qual ela sempre finge estar acompanhando ele, até que ela conhece o irmão mais velho desse cliente. Muitas mentiras são reveladas e uma química gigantesca explode na cara desses dois. Também tem uma relação profissional aqui entre ambos, porque eles estão meio que em lados opostos de uma mesma briga dentro do ambiente de trabalho deles, mas para conseguir alcançar o objetivo deles, obviamente que vão aprender a lidar com as diferenças, e quando a mocinha fala, ai, ele não me suporta, ele já tá ali, ai, como eu a desejo, e de repente eles não conseguem resistir e estão se pegando. Uma das coisas que eu gosto muito dos livros da Ellie Hazelwood é que os mocinhos sempre são os primeiros a se apaixonar. Sempre. Eles sempre são os primeiros que abrem mão do seu orgulho, abrem mão de alguns dos seus valores em nome do sentimento que eles estão sentindo. E sempre são os primeiros também a caírem a ficha de que, caramba, eu tô gamado nessa mulher e eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, ceder pra que ela entenda que o que eu sinto por ela é de verdade. E aí colocam a mocinha naquela posição de que, tá, não é só desejo, tá, ele tá me querendo de verdade. E agora, o que eu faço com isso? Eu adoro isso, eu adorei como foi trabalhado nesse livro em específico. Eu gostei muito da mocinha aqui, eu achei ela uma mocinha muito direta, eu acho que ela enfrenta o personagem masculino e ela mostra pra ele muitas vezes o quanto ele tá tendo alguns preconceitos concebidos, com algumas verdades dentro do trabalho, com algumas verdades de quem ela é. Aqui a autora brinca muito com duas vertentes diferentes dentro da ciência, então é aqueles que gostam de experimentar as coisas, provar coisas através de experiências, e aqueles que se fundamentam muito na teoria. E a mocinha e o mocinho, eles estão em lados opostos, então, né, cada um deles tem uma vertente de estudo diferente, e isso vai fazer com que eles fiquem o livro inteiro brigando, até eles perceberem que as duas coisas caminham, sim, de mãos dadas. Então tem toda uma crítica aqui muito bacana, e, de verdade, eu acho que, assim, é aquele tipo de livro muito parecido com os outros da autora, mas que exatamente por isso deixa a gente com o coração quentinho. E esse mocinho aqui, gente, quando eles finalmente vão pro finalmente, se prepara, porque as pimentinhas, ó, é de explodir. Odeio Te Amar é um lançamento da autora que tem 3 contos dela. São contos bem curtinhos e que vão trazer aqui personagens se apaixonando. Um desses contos eu gostei muito. Já os outros 2 não me envolvi com as histórias. Só pra vocês entenderem, nesses 3 contos a gente tem uma mesma estrutura de história. Então a gente vai ter sempre ali, nas primeiras páginas, o momento
momento em que os personagens estão quase indo pro vamos ver, e aí a história volta pro passado e a gente vai entender como eles se conheceram. Eles vão passar 90% do livro brigando, até o momento que eles percebem que gostam um do outro, e aí quando eles gostam, eles precisam enfrentar o fato de que são muito diferentes, porque os 3 contos, isso é uma coisa muito bem marcada. Todos os protagonistas, eles são muito diferentes, eles têm pensamentos muito diferentes, eles são muito opostos. Então eles vivem brigando até o momento que eles precisam entender que 2 opiniões tão díspares conseguem sim conviver, conseguem sim construir coisas diferentes. Um dos meus contos favoritos nessa coletânea aqui, a autora traz protagonismo assexual, porque eu achei que foi uma abordagem muito bacana pra história. E é um outro ponto da Ellie Hazelwood como um todo, né? Ela fala sobre o sexo de uma maneira muito incrível, mas traz aqui abordagens diferentes, com protagonismo romântico, personagens que precisam se envolver romanticamente antes de darem um primeiro passo em qualquer tipo de relação física, ou personagens que experimentam e que sentem muito pouco atração física ou desejo. Então, apesar dos clichês, ela também consegue ir além dentro das suas histórias, o que eu gosto bastante. E eu acho que esses contos aqui são perfeitos pra quem já leu todos os outros livros dela, tá com saudade da escrita, tá com saudade dos personagens dela, pronto. É uma leitura bem rapidinha pra gente fazer assim, sabe? Em uma tarde, em um final de semana. E temos os 2 primeiros livros da autora publicados aqui, A Razão do Amor e A Hipótese do Amor. Eu acho que esses livros são os livros mais conhecidos dela, são os livros, assim, né, que fomentaram o nome da autora aqui no Brasil. Eu tenho certeza que se você entrar numa livraria e perguntar pra alguém desconhecido, você já viu uma dessas capas? Você conhece alguma coisa dessas histórias? A probabilidade é que boa parte das pessoas saibam do que esses livros falam, saibam que os plots aqui são romances clichês, divertidos, sensuais e envolventes no ambiente acadêmico. E são 2 características que a gente vê aqui. Esses livros são bem parecidos, eles têm plots muito similares, porque ambos vão trazer muito cão e gato, vão trazer personagens masculinos extremamente apaixonados pelas mocinhas desde há muito tempo, e as mocinhas achando o quê? Que eles não suportam elas. Em A Razão do Amor tem um projeto no qual os 2 personagens que não se suportam vão precisar trabalhar juntos, e é muito legal ver como a parte científica é exposta aqui, a inteligência da mocinha, as criações dela, você vibra com cada descoberta, o casal vibra, é muito legal os testes sendo feitos e como isso aproxima o casal até o momento em que a gente tem o grande vilão dando as cartas aqui, e a personagem vai viver por um momento super traumático que faz referência a muito do que mulheres enfrentam na academia, no ambiente científico como um todo, como várias vezes elas são diminuídas por serem mulheres. Vou falar pra vocês que a cena sensual desse livro aqui, pra mim, é uma das cenas mais sensuais escritas pela Ellie Hazelwood. Química desse casal aqui. Não é à toa que é um dos meus casais favoritos da autora. E em A Hipótese do Amor, a gente também vai ter essa coisa da química. A gente também vai ter essa coisa do cão e gato, do ambiente corporativo, científico, um grande vilão dando as caras aqui pra atrapalhar o casal, mas a diferença é que o plot vai ser de relacionamento de mentirinha. Então o casal vai ter que fingir estar em um relacionamento, porque de uma forma assim super natural, ele vai estar passando assim no corredor e a mocinha vai lascar um beijo nele e vai fingir pra melhor amiga que tá em um namoro com esse cara, que é simplesmente o professor mais odiado da parada toda. Entende? Ela vai achar normal lascar um beijo nele e falar, vem cá, vamos fingir um relacionamento. Então é realmente muito divertido, muito clichê e muito do tipo filme e série dos anos 2000, que faz a gente se divertir do começo ao fim com os personagens. Se você gosta de livros sensuais, com capas fofas, divertidos, comédia romântica com cara dos anos 2000 e personagens femininas imperfeitas e que refletem muito de nós, de quem nós somos como mulheres, enfrentando toda a pressão e cobrança, principalmente no meio científico, leiam Ellie Hazelwood. Eu tenho certeza que vai ser uma comédia romântica que vai aquecer seu coração. Vou falar pra vocês quais são os meus top 3 da autora, que eu acho assim que são os livros que todo mundo tem que ler. A Hipótese do Amor, porque foi o primeiro dela lançado aqui no Brasil. É uma forma incrível de conhecer a autora e de entender principalmente quais são os clichês que ela traz pros seus livros. A Noiva, porque assim, é meu favorito dela. Eu vou panfletar esse livro por muito e muito e muito tempo como uma amante de fantasia
fantasia e de romance. Eu achei que ela misturou as coisas muito bem e desenvolveu 2 personagens extremamente maduros que se apaixonam de uma forma linda. E Não É Amor, que é o último lançamento dela e que foi um livro que conversou muito comigo. Eu adorei as temáticas e adorei essa personagem feminina que vai aprendendo formas de comunicar quem ela é, no que ela acredita e confiar mais nas palavras que ela guarda pra si. Ela é uma personagem mais tímida, mais reservada e que por causa disso aprendeu a mostrar pro mundo que ela é muito forte. Então as pessoas tendem a imaginar que ela é de um jeito, mas na verdade ela é só alguém muito tímida, que nem sempre sabe como socializar e falar sobre emoções. Adorei ela, adorei que ela é super alta, adorei as curvas dela, adorei como essa personagem fala sobre alimentação, sobre segurança, sobre família, sobre lar. E amei aqui poder ler o ponto de vista do mocinho, porque isso de verdade. Que mocinho lindo! E é isso, você já leu alguma coisa da Ellie Hazelwood? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Conta pra mim qual é o seu favorito e qual é aquele que você menos gostou. Eu tenho os meus favoritos da autora, tem aqueles que ficam ali no meio termo, tem aqueles que eu não gostei tanto, mas uma coisa é certa, tudo que ela lançar, eu vou ler, porque as histórias dela sempre me deixam com o bendito do coração quentinho. E aí, gostou do Ranqueando? Tem algum outro autor também que você gostaria de ver aqui? Deixa nos comentários. E para todos os apoiadores e membros do canal, um super abraço, obrigado por acompanharem meu trabalho, vocês são incríveis! E você que assistiu esse vídeo até o final, um super beijo. A gente se encontra no próximo vídeo, porque lembra, toda semana a gente tem 2 vídeos novos por aqui. Agora eu vou. Tchau!